Então, mais uma vez, mais uma palestra organizada pela equipe do URGS Mundo 2015. Hoje o tema é Gênero e Relações Internacionais. E a gente conta com a presença... da Isadora Paiva, bacharela em Relações Internacionais aqui pela URGS, nossa colega de curso. Obrigada. E também a professora da Uniriter, Tatiana Maia. Desculpa. A Isadora, nossa colega de curso, Relações Internacionais aqui pela URGS, e a professora da Uni La Salle, professora Tatiana. Muito obrigada pela presença e desejo a todos uma ótima conversa. Obrigada. Vou passar a palavra primeiro para a Isadora apresentar a professora e aí a gente vai um pouquinho. Eu procurei ele no Lattes, acho que está tudo certinho agora, então. A professora Tatiana Maia, que ela é bacharela em Ciências Sociais pela PUC, História pela URGS, mestre em ENI pela URGS e doutoranda no Departamento de Ciência Política da Southern Illinois University e agora coordenadora e professora do curso de ENI da Uni La Salle. Muito obrigada, Isadora. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Antes de eu começar, eu queria dizer, eu tinha pedido para as gurias apagarem as luzes do meio, porque eu tenho alguns slides que são branco e preto. Se vocês, o meu amigo está me olhando ali, porque ele me disse que vocês não iam enxergar direito. Tá, se vocês não enxergarem direito, a gente dá um jeito. Mas eu acho que sim, que vai dar tudo certo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer às organizadoras do Ciclo de Palestra pelo convite. E eu estava conversando com a Isadora aqui antes da gente começar a nossa fala, que para mim é excepcional estar aqui. Em parte porque eu estou voltando para a URGS depois de 9 anos que eu me formei, que eu terminei meu mestrado. E em segundo lugar, porque me deu a oportunidade de explorar mais um pouco de um tema que me é muito caro, que é o tema do feminismo, e especificamente do feminismo nas relações internacionais, que é a nossa área, mas que, como eu estava comentando com a Isadora, não é o meu campo de concentração. Quem me conhece sabe que eu estudo nacionalismo, e eu estudo questões bem de hard politics e de hard power, como a Segunda Guerra Mundial e questões de estruturação de poder e percepção de ameaça, questões de segurança internacional, certo? E de como é que o nacionalismo interfere na percepção de ameaças no sistema internacional. Ou seja, seguindo as nossas autoras, algumas das quais eu vou apresentar hoje aqui de noite para vocês, temas absolutamente masculinos. E é muito engraçado isso, porque eu sempre me considerei uma feminista e eu sempre li teoria política feminista, mas a minha formação em ciência política e em relações internacionais ela é absolutamente ortodoxa. Eu estava comentando com a Isadora que quando eu recebi o convite, eu fiquei indecisa e um pouco insegura, inclusive. Eu já tinha feito algumas falas sobre o movimento feminista, mas para o público mais amplo, certo? Palestras que eram, digamos assim, mais amplas e mais introdutórias. E eu não sei se eu me considerava, digamos assim, apta o suficiente para falar de feminismo e relações internacionais, por causa da minha formação, que é tão ortodoxa. Eu fiz as minhas 2 graduações em departamentos aqui no Rio Grande do Sul, que vocês sabem, é um estado absolutamente tradicional nessas questões de conteúdo. E durante a minha graduação, e eu tenho pensado muito nisso, porque eu tenho percebido o surgimento de novos espaços para discussão da questão de gênero, eu não me lembro de ter tido uma aula durante as minhas 2 graduações que algum professor ou que alguma professora tenha discutido questões de gênero por mais de 5 minutos. Eu me lembro de ler pouquíssimas autoras, inclusive, e eu não me lembro de ter discussões a respeito de questões de gênero ou do lugar da mulher na história ou do lugar da mulher na sociedade e na política. No mestrado, então, nem se fala. Eu fui na 3ª turma de mestrado em Relações Internacionais aqui na URGS, quando ainda era lá no campus do Vale, e eu não me lembro sequer de alguém ter me dito que existiam correntes feministas em teoria das relações internacionais. E os livros que a gente lia também não contemplavam feminismo como uma alternativa interpretativa dos fenômenos internacionais. E daí, para piorar a situação, eu fui fazer meu doutorado num departamento nos Estados Unidos que é absolutamente ortodoxo, positivista, quantitativista, a ponto de que os professores falavam abertamente que não interessava se nós queríamos fazer estudos qualitativos, que nós teríamos que fazer todas as cadeiras de estatística.
que estavam previstas. Então, lá foi a Tatiana fazer 3 cadeiras de estatística, mais 2 cadeiras de construção de projetos bastante positivistas, e tinha muitas aulas de política comparada e de teoria das relações internacionais, onde, de novo, o mais perto que a gente chegava da ideia de discutir gênero era discutir identidade, certo? E daí, no contexto dos Estados Unidos, claro, a identidade é a questão do nacionalismo, que é um tema que eu adoro, sou apaixonada por ele, e a questão racial dentro da política americana, muito distante do gênero. Mas, ao mesmo tempo, então, eu me senti um pouco, digamos assim, desafiada pelo convite do ciclo de palestras, mas eu me senti também chamada ao dever militante de qualquer feminista, de não, digamos assim, recuar quando alguém te pergunta sobre a tua ideologia, no final das contas, certo? E por isso eu aceitei. E eu passei o último mês estudando bastante sobre feminismo e me atualizando em algumas leituras. Eu até trouxe alguns livros, se vocês quiserem dar uma olhada depois, porque eu sei também da dificuldade que a gente ainda tem no Brasil de conseguir literatura e de conseguir ver, né, para além do PDF, digamos assim, a materialidade desses livros, dessas obras que estão discutindo essas questões. Então, vamos lá. Eu prefiro falar de maneira mais informal, então se vocês quiserem me interromper durante a minha fala, sem problemas, fazer perguntas, eu funciono melhor assim. Eu abomino um pouco a formalidade da academia, porque eu acho que ela impede, muitas vezes, que a gente tenha trocas que são produtivas. Se eu estiver falando demais, também me avisem, tá? Eu peço meus alunos, alguns deles estão aqui, sabem que eu falo, perco a noção do tempo, e eu também não quero entediar ninguém. Bom, vamos lá, então. A questão do gênero nas relações internacionais assume, desde a década de 90, uma dupla conotação, um pouco do que a gente já vem comentando. Por um lado, a gente tem a utilização do conceito de gênero como uma categoria analítica que visa questionar pressupostos comuns e estabelecidos na disciplina como sendo historicamente enviesados a favor de uma descrição masculina das dinâmicas internacionais. Então, digamos assim, no primeiro momento, as perspectivas feministas de relações internacionais, elas têm uma preocupação de mostrar que conceitos como, por exemplo, Estado e mercado, que nós assumimos e que nós somos muitas vezes ensinados a aceitar como conceitos universais e neutros, certo? Eles têm, digamos assim, uma conotação e um enviesamento que é mais masculino, ou seja, é um neologismo, né? São termos engendrados. Eles têm uma conotação de gênero específica, mas nós muitas vezes somos ensinados que esses termos são neutros e que eles estão atendendo, digamos assim, universalmente todas as relações internacionais, certo? Como coloca Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, a representação do mundo como o próprio mundo é o trabalho de homens. Eles o descrevem a partir de seu próprio ponto de vista, que eles confundem com a verdade absoluta. Parte dos esforços de autoras como a Cynthia Enloe e a J.M. Zigner é justamente questionar essas representações dominantes da política internacional. Então, esse é o grande desafio das relações internacionais, certo? E por isso que, num certo sentido, o título da minha fala, não, volta, os múltiplos caminhos da insubordinação, a questão do gênero nas relações internacionais. Por que os múltiplos caminhos da insubordinação? Porque, num certo sentido, é um movimento que vem desde 89, 85, talvez, de insubordinação de diversos autores e autores que param de aceitar essa explicação recorrente, comum, tradicional, ortodoxa das relações internacionais. A interpretação que todos vocês, eu incluída, fomos ensinados em sala de aula, certo? De um Estado, de um sistema internacional anárquico, de um Estado que só busca a própria sobrevivência e por aí vai. Mas essa não é a única briga do feminismo nas relações internacionais. A gente tem uma outra briga que autoras associadas a essa escola, e como eu disse para vocês, eu trouxe diversos livrinhos aqui, a gente pode circular eles, conversar num outro momento sobre isso. Elas também ressaltam, para além dessas questões epistemológicas e teóricas e ontológicas da constituição do campo, de como é que a gente define o campo de estudo de relações internacionais, do que são os fenômenos internacionais e quais são as características desse fenômeno, elas também ressaltam a marginalização de mulheres, tanto na esfera governamental, que é o que os americanos chamam de policy makers, certo? Ou seja, traduzindo literalmente, as pessoas que fazem a política externa,
quanto na vida acadêmica. E eu não sei atualmente como é que isso está para vocês, mas eu sei de campus, no meu departamento eu sou a única mulher. Eu acho o máximo que eu sou coordenadora, mas eu sou a única mulher que ensina relações internacionais no Vila Salle. Eu não sei como é que está atualmente o departamento da URGS. Na minha época ele era muito masculino. E o mais curioso é que isso se estende de maneira geral não só para todas as humanidades e para todas as ciências sociais aplicadas, mas para todas as ciências. Se a gente vai ver nas engenharias e nas ciências exatas, é muito pior, né? O mais curioso, todavia, e isso são dados relativos aos Estados Unidos, porque foram os dados que eu tive acesso, eu acho que a gente encontraria coisa parecida no Brasil. É pensar que se a gente olha para o corpo discente de graduações e pós-graduações, programas de mestrado e programas de doutorado, nós temos muitas mulheres se formando bacharelas, mestras e doutoras. Só que alguma coisa acontece que essas mulheres nunca ingressam como docentes no seu próprio campo. Esse também é um problema que, digamos assim, a perspectiva feminista das relações internacionais visa, pelo menos, sublinhar, mas é uma briga que todas essas autoras assumem. E que eu acho que, no final das contas, todos nós que estamos aqui estudando relações internacionais estamos assumindo também, porque não é fácil. A Eleanor Roosevelt tem uma frase na Assembleia Geral das Nações Unidas em 52 que eu acho maravilhosa. Ela diz: muito frequentemente, grandes decisões são originadas e dadas formas em órgãos constituídos inteiramente de homens, ou tão completamente dominados por eles, que o que se quer de valor especial que mulheres tenham para oferecer é posto de lado, sem expressão. Ou seja, em 52, Eleanor Roosevelt já estava falando para a Assembleia Geral das Nações Unidas e dizendo: nós temos um problema aqui. E o problema é que 50% da população do mundo não está representada nos órgãos que estão tomando decisões a respeito de políticas que afetam todos nós. Então, nós somos mal representadas em cargos executivos de órgãos decisórios e somos muitas vezes marginalizadas em espaços formais de ensino e pesquisa. O feminismo nas relações internacionais também assume essa realidade como um problema a desafiar. Ou seja, é uma briga gigantesca. A gente quer tanto questionar algumas das assunções teóricas do nosso campo, como questionar também o formato que o nosso campo se desenvolve, certo? Dessa forma, a Escola Feminista das Relações Internacionais apresenta uma caracterização do campo das RI como essencialmente masculinizado, tanto em seus aspectos teóricos, como em suas dimensões práticas. A minha intenção nessa fala é explicitar os diversos componentes dessa crítica. Para isso, eu quero que vocês tenham um pouco de paciência comigo, porque eu estava até comentando com a Camila, que foi minha aluna e atualmente é minha consultora para PowerPoint. Eu fiz 40 slides. Eu não quero. É death by PowerPoint. Mas não é a minha intenção. É só porque eu fiquei pensando, quando as gurias entraram em contato comigo e me disseram: professora, a ideia do ciclo de palestras é explorar assuntos que não são geralmente explorados em sala de aula. Nós sentimos uma carência em alguns assuntos, os alunos saem da faculdade sem saber como é que é o feminismo nas relações internacionais, e a gente gostaria de aproveitar esse espaço para explorar essas questões. E eu fiquei pensando, bom, se eu vou falar de feminismo nas relações internacionais, eu primeiro tenho que falar de feminismo, ponto final. E falar do feminismo na teoria política, que está lá desde antes da Segunda Guerra Mundial, e que informa muitos dos desenvolvimentos que a gente percebe nas relações internacionais a partir do fim da Guerra Fria. Então, inicialmente, eu vou apresentar algumas das vertentes do pensamento feminista. E eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que eu vou apresentar todas elas. Pelo contrário, eu vou apresentar algumas das que eu reconheço como sendo mais salientes contemporaneamente. Então, o feminismo liberal, o feminismo radical, o standpoint feminism, que eu não sei como traduzir, que seria o feminismo de perspectiva, mas na verdade é um feminismo histórico-estrutural, digamos assim, certo? O feminismo marxista, o feminismo pós-colonial e o feminismo estruturalista. Eu não tenho nenhuma pretensão de dar uma aula sobre cada um desses tipos de feminismo. Na verdade, para fazer isso eu precisaria de um semestre inteiro. Mas eu queria, pelo menos, digamos assim, dar algumas noções gerais de quais são as preocupações que essas correntes teóricas têm e quais são as preocupações que elas apresentam ao longo do século XX. E depois disso, eu vou passar, de fato, porque nos interessa aqui, que são as relações internacionais e o feminismo nas relações internacionais,
daí discutindo três, digamos assim, interpretações predominantes, que é o feminismo racionalista, o feminismo standpoint e o feminismo pós-estruturalista, certo? E daí tentando articular teoria e prática no campo para como é que pra gente tentar pelo menos sair hoje daqui de noite percebendo o que essas autoras estão nos propondo em termos de uma percepção mais matizada das relações internacionais. A Cynthia Enloe, esse livro maravilhoso, que é o Bananas, Praias e Bases, na conclusão dela, ela tem uma frase que eu acho, um parágrafo que eu acho maravilhoso, que ela diz o seguinte: mulheres muito tempo estudando relações internacionais são ditas que os problemas de relações internacionais são muito complexos e muito difíceis. E que muitas vezes a gente não tem capacidade, digamos assim, de abstrair ou de conseguir compreender ou de lidar com esses problemas. E ela diz que isso, em primeiro lugar, é absolutamente misógino. E que, em segundo lugar, é uma concepção muito rasa da teoria política e das relações internacionais, porque ela ignora todas as contribuições que mulheres fazem para a manutenção dessa estrutura de relações internacionais que a gente tem hoje em dia. E o que ela vai dizer é que quando a gente adiciona a perspectiva de gênero, quando a gente faz uma problematização de gênero para a teoria e para a metodologia das relações internacionais, o que a gente está fazendo, na verdade, é que a gente está complexificando a nossa compreensão dos problemas com os quais a gente lida diariamente. E que por isso que é uma compreensão mais matizada, ela tem mais nuances. A gente está olhando para um problema que não é, digamos assim, tão talvez articulado de forma tão clara e objetiva como o sistema do Waltz, que ele nos apresenta na teoria das relações internacionais, que é uma coisa maravilhosa do ponto de vista filosófico, que você lida com 2 ou 3 variáveis e explica o mundo, certo? De uma elegância absurda. Talvez não seja tão elegante, mas certamente vai ser um pouco mais complexo e vai nos revelar, digamos assim, realidades que são fundamentais para a construção do sistema internacional como a gente conhece ele, mas que nós ignoramos cotidianamente nos nossos estudos. Ok, agora sim, pode passar. Quem já assistiu minhas falas sobre feminismo, a Carla, o Fabrício, a Emília e a Cami, já estou cansada de ver esse poema, mas eu não consigo não trazê-lo porque eu acho ele fenomenal para falar de feminismo, certo? Sempre que eu fui convidada para falar sobre feminismo, eu comecei as minhas falas com esse poema da Muriel Rukeyser, e ainda que isso possa ser um pouco maçante para as pessoas que me acompanham, essa existência ela tem uma justificativa. Esse é o texto que eu conheço que melhor sintetiza tantas das queixas históricas e contemporâneas do feminismo. Eu imagino que todo mundo conhece o mito do Édipo, correto? Alguém não conhece, só para evitar, digamos assim, confusões, basta dizer que o Édipo nasceu príncipe de Tebas, certo? E o pai do Édipo, Laio, rei de Tebas, vai consultar um oráculo para saber, afinal de contas, qual ia ser o destino do filho dele. E o oráculo diz: o seu filho vai lhe matar e casar com a sua esposa. O que o Laio faz? Abandona o Édipo para morrer. Só que daí o Édipo é adotado pelo rei de Corinto. E o rei de Corinto faz a mesma coisa, leva o Édipo no oráculo para perguntar: o que vai sair dessa criança? E o oráculo diz: ele vai matar o pai e casar com a mãe. Perdão, não é o pai do Édipo que vai. O Édipo, já adulto, vai falar com o oráculo e o oráculo diz para ele: você vai matar o seu pai e casar com a sua mãe. Apavorado, o que o Édipo faz? Foge. Para onde? Tebas. Entrando em Tebas, ele encontra a esfinge, que faz a pergunta clássica para ele: qual é o animal que pela manhã caminha em 4 patas, ao meio-dia caminha em 2 patas e ao anoitecer em 3? E o Édipo, digamos assim, responde à esfinge dizendo: o homem, ele derrota a esfinge e consegue entrar em Tebas. Entrando em Tebas, ele faz o quê? Mata o pai e casa com a mãe. Ele descobre isso e se cega. A mãe dele, a Jocasta, se suicida e ele se cega. É uma tragédia, né? E daí a Muriel, em 73, resolve escrever esse poema que eu acho espetacular, que é o seguinte: muito tempo depois, Édipo, velho e cego, vagava pelos caminhos. Sentiu um cheiro familiar. Era a esfinge. Édipo disse: quero fazer uma pergunta. Por que não reconheci a minha mãe? Deste a resposta errada, disse a esfinge. Era a única resposta certa, respondeu Édipo. Não, ela disse. Quando perguntei: quem caminha em 4 patas pela manhã, 2 ao meio-dia e 3 no entardecer, tu respondeste o homem, não disseste nada sobre a mulher.
Quando dizes homem, replicou Édipo, inclui as mulheres também. Todos sabem disso. Ela disse, isso é o que tu acreditas. Ou seja, a provocação da Muriel aqui é a mesma provocação das teóricas feministas de relações internacionais, que problematizam a masculinização do nosso campo. Ao ignorar a presença de mulheres em nossas análises e em nossas políticas, estamos condenados a tragédias teóricas e empíricas de proporções épicas. Bom, então, como eu disse para vocês, antes de abordar diretamente o pensamento feminista nas relações internacionais, eu queria fazer uma breve introdução à teoria política feminista contemporânea, que informa essas linhas de pensamento com as quais nós lidamos nas relações internacionais, principalmente depois do fim da Guerra Fria. De modo um pouco grosseiro, certo? Mas para fim de organizações e objetividade dessa apresentação, me parece justo falar de um século de feminismo, ou da maneira como eu gosto de pensar, de um século da reinvenção da mulher, de teóricas que têm pensado e problematizado o espaço público e privado da mulher, e inclusive a concepção de mulher que nós temos, não só de mulher, é claro, mas de homem também, porque quando a gente questiona um gênero, a gente está absolutamente questionando o outro, mas enfim, passar por um processo de um século de questionamento do lugar público da mulher, do lugar privado da mulher e de como é que nós pensamos as coisas que nós podemos fazer, certo? Então nós temos esses questionamentos que são direcionados tanto a essencialismos na definição de gênero, quanto ao tradicionalismo na separação entre espaço público e espaço privado, e nas identificações claras e generificadas de pertencimento a esse espaço, ou seja, a ideia tradicional de que mulheres estão restritas ao espaço privado do lar e que homens têm tanto o espaço do lar quanto o espaço público, a arena pública, certo? Há pouco mais de um século, diversas ativistas começaram a questionar o que significava ser mulher e qual era o papel da mulher no mundo. E ao longo de todo esse século, nós temos uma configuração do feminismo que eu gosto de pensar como uma hidra, certo? É um movimento social que é uma hidra porque tem diversas cabeças e tem diversas faces e tem diversas vozes. Por mais sintetizado, certo? Por mais que possa ser sintetizado o feminismo como essa busca por uma definição e o estabelecimento de direitos, que são direitos políticos, econômicos, culturais, pessoais e sociais iguais entre os gêneros, certo? Com o intuito de acabar o que a gente chama de sexismo e de exploração sexista, a gente vai perceber que ao longo de um século de teoria, muitas teóricas e muitos teóricos discordam em o que é opressão, o que é sexismo e como é que a gente lida com esses problemas. Por favor. Eu gosto muito dessa teórica e quem não teve a oportunidade de ler muito sobre o feminismo, eu recomendo efusivamente esse livrinho aqui, Feminism is for Everybody, Feminismo é para todo mundo, de uma feminista negra americana, Bell Hooks, que para mim é a melhor introdução que a gente pode pensar em termos de feminismo. O livro é acessível, é curto, é fácil de ler e é maravilhoso. E ela define o feminismo como um movimento para acabar com a opressão e a exploração sexista, certo? E toda a ideia da Bell Hooks é justamente essa ideia de desassociar o feminismo necessariamente e exclusivamente com a mulher, mas a gente perceber que sexismo machuca todo mundo. E é um problema de homens e de mulheres e de diversos gêneros, certo? Então, como eu disse para vocês, há um minuto atrás, quando eu comparei o feminismo com uma hidra, eu queria justamente ressaltar que, como qualquer movimento teórico político, o feminismo tem muitas cabeças e tem muitas vozes. E o que eu vou fazer agora com vocês é explorar algumas dessas vertentes para que a gente possa identificar as diversas demandas e perspectivas do pensamento e da interface entre gênero e política. Apesar de concordarem, como eu já disse, na necessidade de explicar e de superar uma subordinação sexista, a gente percebe que muitas dessas vertentes teóricas discordam a respeito do que constitui essa subordinação e de quais são as estratégias para superá-las. Então aqui eu vou apresentar 6 correntes predominantes do pensamento feminista. Começando pelo feminismo liberal, que é o primeiro desenvolvimento feminista. Aqui é a Martha Nussbaum, uma teórica americana, que é uma grande liberal. Mas ela não foi a primeira. Ela só é um dos expoentes contemporâneos do feminismo liberal
E a gente consegue traçar as origens do feminismo liberal, na verdade, para o século XIX. A gente já tem o John Stuart Mill escrevendo sobre a subordinação da mulher e questionando, digamos assim, diversos desses problemas de opressão